Fala, meus amigos, bom dia. O Flamengo voltou para o jogo, né? O Flamengo voltou para o jogo no Carioca. O empate do Vasco com o Madureira 0-0 ontem fez com que o Flamengo esteja ainda mais perto da classificação aí para o Campeonato Carioca, né? Para as quartas de final do Campeonato Carioca. A gente que estava imaginando que o Flamengo ia jogar um quadrangular da morte, né? Ainda tem chance, óbvio. O Flamengo tem que ganhar o seu jogo e tem 3 times que ele pode alcançar agora. Os 3 times que ele pode alcançar, pelo menos um dos 3 não pode. O Flamengo tem que fazer a parte dele, fazer gols e tal, ter um saldo melhor. E aquele time não é nada absurdo, o Flamengo ganhar de 2, etc. E aquele time que está indo, que no caso venha a tropeçar, né, perder ou empatar, um daqueles 3 tem que tropeçar, o Flamengo passa. Porque o Madureira ficou com 7, o Flamengo pode chegar a 7 e passar no saldo. A gente tem, olha só, para vocês terem uma ideia, tá? Nesse momento, o Nova Iguaçu com 5, mesmo número de jogos do Flamengo, 1 ponto a mais. Se o Nova Iguaçu empatar, o Flamengo ganhar, não precisa de saldo. O Boa Vista e o Madureira empatando não serve, eles têm que perder, tá? Sendo que eu vou falar para vocês as partidas deles, também não é fácil não olha só, partida jogos do Boa Vista. Boa Vista Carioca, tá? O Boa Vista pega o Bangu fora de casa, tá? No sábado. Bangu provavelmente ganha, né? Aí o Nova Iguaçu, que tem 5 pontos, é o que precisa ganhar. E o Flamengo ganhando, ele é obrigado a ganhar. O Nova Iguaçu, tá? Jogos do Nova Iguaçu. Vamos pegar aqui, ó. Nova Iguaçu, pra gente ver de quem é o jogo, tá? Com quem que eles jogam. Peraí. Portuguesa, fora de casa. A Portuguesa, que também está precisando vencer, tá? A Portuguesa tá ali, precisa vencer. Eu acho que esse jogo é o mais complicado, que a Portuguesa agora não classifica mais. A Portuguesa não classifica mais, tá? Esse jogo aí, da Portuguesa contra o Nova Iguaçu, eu acho que o Nova Iguaçu ali, a questão são os outros 2 jogos, tá? Porque aí a gente está falando do Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu, eu acho que consegue um empate ou até vencer a Portuguesa. Acho que vence a Portuguesa, que já está rebaixada. Já está rebaixada, não vai jogar aquele quadrangular. O Boa Vista, que precisa perder, eu falei para vocês, enfrenta o Bangu, fora de casa, e o Madureira, que empatou com o Vasco. Tá? Vamos ver aqui agora o Madureira. O Madureira empatou com o Vasco 0-0, enfrenta o Volta Redonda fora de casa. Tá? Aí que está o pulo do gato. Tá? O Madureira, nesse momento, é o segundo colocado com 7 pontos, mas enfrenta o Volta Redonda, que é o segundo colocado do outro grupo, que tem 10 pontos. Eu acho, cara, que o Volta Redonda, com medo que o Bangu passe, e o Bangu também precisa vencer, né? Aí cara, eles vão querer vencer. Tanto o Bangu quanto o Volta Redonda são obrigados a vencer. Estão ali em segundo e terceiro lugar no outro grupo, brigando ali por posição, né? A questão é que o Sampaio Corrêa pode passar o Bangu e pode empatar com o Volta Redonda. Então eles vão precisar ganhar. Eles vão ter que ganhar o jogo deles aí e acaba ajudando o Flamengo, tá? Então é uma situação que o Flamengo tem chance ainda de fugir, sim. Tem chances reais de classificar e fugir dessa situação incômoda de jogar o quadrangular da morte aí, tá? Então, é isso. O Flamengo tem chance ainda, sim, de disputar o título carioca. E agora eu vou trazer aqui a situação do Marcos Leonardo. Eu só quero lembrar você que você pode garantir presença aí nos Jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. É só você chamar aí a equipe da Caravana do Haroldo, tá aí o contato do WhatsApp no comentário fixado, chat fixado, tem também aí no banner.
você chama eles aí, cara, vocês vão ser muito bem atendidos, vocês vão fechar a viagem para acompanhar o Flamengo em todos os lugares do Brasil e do mundo. E olha só, também no Maracanã, receptivo, Rio de Janeiro, com ingresso incluído, pode combinar com eles aí, que você não vai se arrepender, eles não brincam com o seu sonho. Outra coisa importante para a gente trazer aqui é que a gente tem como emagrecer com saúde, cara, como eu estou emagrecendo, emagrecer com saúde com o programa Mais Slim, dá mais cabelo, tá? QR Code na tela, avaliação grátis, entre em contato com eles aí, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Você pode cuidar da sua saúde capilar e também emagrecer com acompanhamento, com saúde na Mais Cabelo, programa Mais Slim. Bem, olha só, a gente tem aqui, eu estava falando com vocês sobre a questão do Carioca, o Flamengo, para garantir, o ideal é vencer por 2 gols de diferença, tá? Do Sampaio Corrêa, tá? Porque o Flamengo nesse momento tem menos 4 de saldo. Então o Flamengo precisa ganhar de 2 gols. Eu fiz umas contas aqui, o Flamengo, pelo menos para garantir, independente do resultado dos outros ali, ele tem que ganhar de 2 gols de diferença. Ganhando de 2 gols de diferença, aí, independente do que acontecer lá, se um deles tropeçar, já é suficiente, tá? Tropeçar que eu falo são 2 que tem que perder e um que não pode, que pode até empatar, mas não pode ganhar. Nenhum deles pode ganhar. São 3 jogos onde os times que estão no grupo do Flamengo não podem ganhar. Tá certo? Bem, vamos lá. Trazer aqui para vocês a situação importante aqui sobre o Marcos Leonardo, estava falando com vocês. O Flamengo, cara, vai precisar contratar um atacante. A gente tem visto aí a torcida pedindo muito a contratação do atacante e a contratação do Marcos Leonardo tem sido pedida pelos torcedores nas redes desde ontem à tarde, quando saíram as primeiras notícias com relação ao cancelamento da negociação do Marcos Leonardo com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid esteve perto de conseguir por empréstimo com o passe fixado, né, com opção de compra, na verdade, o Marcos Leonardo. Acabou que o jogador não foi para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid desistiu de esperar a negociação, desistiu do negócio, e o Al Hilal contratou o Karim Benzema. E aí, meus amigos, a situação do Marcos Leonardo fica complicada, né? Com o Karim Benzema, apesar da idade sendo contratado lá, ele ainda perde mais espaço, o Marcos Leonardo. E o jogador, óbvio, quer jogar, ele quer ter minutagem, e aí o Flamengo poderia, né, contratar o Marcos Leonardo. Eu entrei em contato com 2 fontes ligadas à diretoria que garantiram que o Flamengo não vai contratar nesse momento. Para mim, estão despistando, tá? Para mim, isso é despiste. O Flamengo vai tentar contratar atacante agora mesmo, né? Pode ser que venha só no meio do ano, final do ano, mas o Flamengo vai tentar agora, tá? E o Marcos Leonardo surge como uma oportunidade interessante, né? A primeira fonte falou para mim que agora o nome é interessante, mas agora não, tá? Não descartou o nome, e mesmo aquelas notícias que saíram, que o Felipe não era o perfil exato que o Felipe queria, mas é um jogador que tem um nome interessante para o Flamengo. Então, muita coisa disso é despistando também. Com relação a outra fonte que eu consultei, só me respondeu o seguinte: não é para agora, tá? Então, eu ouvi de 2 fontes que não seria para agora a contratação do Marcos Leonardo. Os torcedores do Flamengo, tá? Estão pedindo aí a contratação do Marcos Leonardo. Eu vi muitos torcedores aqui. O Flá tinha que tentar ele e o Sousa do Racing, o G. Macedo, o Derson Torres, excelente jogador. O Anderson TV, melhor atacante do Flamengo, estava aqui e deixaram ir embora, o Gabigol. Eu creio que ele estava falando do Marcos Leonardo. Com todo respeito ao Alexandre, o Alexandre está muito velho hoje, realmente tem só experiência e tal. O pessoal está reclamando muito do time do Flamengo, gente. Ó, daqui a pouco acerta aí vocês vão voltar atrás. Seria ótimo, que o Pedro está sofrível, né, de se ver jogar. Pouco provável, pessoal brincando. Olha só, mais esforçado que o Pedro, lentidão em pessoa. O pessoal está revoltado, está chateado com o Pedro aí. O Jesse Fernandes traz, pelo amor de Deus, Pedro precisa de alguém para brigar pela vaga. O Flamengo deveria ir para cima. No momento não vejo outro, tá? E aí a gente teve o Thiago Asmar, o pilhado, reclamando pesado, né, do Pedro. Eu
Eu sinceramente, eu acho que o Pedro está voltando, teve lesão no final do ano, eu acho que a gente tem que ter calma, é um grande jogador, tá? Um grande jogador, mas eu entendo o pessoal que tá revoltado. Olha só o que o Thiago falou na Jovem Pan Esporte. Chega dessa babação de ovo do Pedro, hein? O Pedro está um cone em campo. O Pedro não se mexe em campo, não se movimenta. Você vê o Pedro jogando do estádio e chega a dar pena, tá? Então ele falando aí de chega de babação de ovo do Pedro, né, na Jovem Pan Esportes, ele criticando pesado o atacante Pedro, né? O Thiago Asmar, o pilhado, detonando, né, a participação do Pedro nessa Supercopa e também, né, nos últimos jogos. E aí, o que você acha, torcedor? Pedro tá mal assim mesmo? Eu acho que tá voltando de lesão, teve aquele problema da fratura do braço também. Eu sinceramente acho que, né, ele teve esses fatores aí negativos. Óbvio que não é desculpa, mas eu acho o Pedro fora de série. A gente teve o Pedro atuando contra o Palmeiras no jogo que para mim foi o jogo que decidiu o campeonato, que a gente ganha do Palmeiras, jogo de 6 pontos no Maracanã. A gente ganhou os 2 jogos do Palmeiras no campeonato, lá e cá. E o Flamengo ganha do Palmeiras e o Pedro teve uma participação maestral. A participação foi antológica do Pedro naquele jogo. O Pedro atuou bem demais. Então, eu acho que a gente não pode ser tão radical também, né, quando a gente fala do Pedro. Bem, essa é a minha opinião. Gostaria de ver a opinião de vocês. Eu vou trazer aqui agora a entrevista do BAP, falando de SAF e falando também sobre outras situações, cara, que estão acontecendo aí no governo brasileiro. O BAP, cara, foi com o pé na porta sobre essa situação toda de esporte olímpico, de SAF e tudo mais. Vamos acompanhar o BAP, que ele falou também sobre a chegada do Paquetá. Importante tudo isso que ele falou. Achei muito bom o discurso do BAP lá na coletiva de apresentação do Paquetá. Boa tarde a todos, obrigado, Rodrigo. Uma satisfação estar com vocês aqui. O que você falou, eu normalmente não estou aqui para falar com vocês. E eu não vim aqui hoje para falar da contratação de um atleta para o futebol do Flamengo. Para esse assunto eu tenho o Boto, tenho o Felipe, tenho os canais convencionais do clube. Eu acho muito importante dividir com vocês algo que nos enche de orgulho e que isso é algo importante para o futebol do Brasil, não é só do Flamengo. A gente poder ter a felicidade de ter condições econômicas e financeiras de repatriar um atleta do quilate e do momento que vive o Lucas Paquetá, com as incertezas que a gente tem no nosso país, tendo certeza que se não fosse apenas pelas receitas da gente, se não fosse pela estrutura, né, de responsabilidade que a gente não teria condições de estar trazendo o Paquetá para cá. Isso depende da qualidade dos patrocinadores que você tem, das receitas e dos contratos que você tem de longo prazo, que são estabelecidas em cima de premissas sérias, de profissionalismo, de correção. Então, quando o Flamengo fatura o que fatura com os patrocinadores que ele tem e recebe o que ele recebe por direito de transmissão, muito desse dinheiro vem da credibilidade que o clube alcançou. E a credibilidade, ela é um bem imaterial, ela é abstrato. É difícil dizer quanto que vale isso, mas vale muito na medida em que, quando você vai dar um passo desse e você olha para um contrato de 4, 5 anos para frente, como é que você pode cumprir com essas obrigações? Então, começa por você organizar a sua casa, não gastar mais do que você recebe. Muita gente hoje acha que o Flamengo foi fundado há 2, 3 anos atrás e que o Flamengo virou um clube rico há 2, 3 anos atrás. O Flamengo, o Boto, completou 130 anos e ele só foi lucrativo em 8 anos desses 130. Em 122 ele perdeu dinheiro. Curiosamente, esses 122 anos foram todos eles anteriores a 2012. Então, para nós chegarmos aqui hoje,
e estamos podendo fazer um movimento desse, isso é muito importante para o Flamengo, mas é mais importante para o futebol do Brasil, para que a gente diga, olha, isso é bom para todo mundo que está nessa sala, para todo mundo que gosta de futebol. Quando você começa a ver a Europa se questionar de onde que vem o dinheiro desses caras, como é que eles estão fazendo isso, então você poder olhar o Flamengo hoje, ele está entre talvez os 25 maiores faturamentos de clube no planeta, é algo muito, muito, muito especial. Isso já tinha sido importante, tudo que eu falei para trazer outros atletas, mas quando você começa a trazer atletas desse gabarito, isso vai ser importante para o Brasil, para o futebol do Brasil, para a seleção brasileira, e oxalá isso seja um exemplo de muitos. Então, eu não estou aqui hoje apenas tão somente para falar de um atleta que nós contratamos. Nós estamos para falar sobre o que simboliza isso tudo. E, por fim, né, dizer que eu ouvi o Lucas dizer que talvez ele não precisasse do Flamengo, mas o Flamengo precisava, que ele precisava muito do Flamengo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, você foi muito gentil e generoso, mas assim, o Flamengo precisa sim de você, e o futebol brasileiro precisa muito de você, porque eu vou te dizer uma coisa, a única vantagem da gente ficar mais velho é a experiência. E tem coisas que o dinheiro não compra, tá certo? A vida é mais ou menos assim como um desfile de escola de samba, tem vários quesitos, o dinheiro é um deles, é muito importante, mas não é o único. Então, quando você diz que aqui você está feliz, eu tenho certeza que você está voltando com a qualidade da tua performance, do profissional que você é, com o caráter que você tem como pessoa, com o ser humano que nasceu aqui dentro e que entende isso, e que vai ser um exemplo espetacular para os garotos do Ninho e para outros garotos que estão aí nos cantões do Brasil, pensando em um dia que eles podem ser um Lucas Paquetá. Então, vou passar para você aqui essa camisa do Obrigado Nação, porque se não fosse toda a torcida que nos apoia, todos os profissionais que trabalharam pelo teu retorno, todo mundo que acreditou na gente, os 45 milhões de torcedores, seria absolutamente impossível a gente estar fazendo isso. Então, isso é um ecossistema do bem do futebol e que possibilita a gente atrair profissionais como o Boto, outros atletas que nós trouxemos aqui e o próprio Lucas Paquetá. Gente que veio do mundo que eu vim, que é o corporativo. Quando eu comecei a me envolver com isso, eles diziam, você é maluco, você vai perder seu tempo, vai perder dinheiro, vai perder seu emprego e sua reputação, porque o Flamengo já tira, né, o seu sono, agora vai tirar isso tudo que você tem, ainda vai esculhambar a sua vida. Não aconteceu nada disso. E 12 anos depois eu vejo uma porção de pessoas com idade mais nova que a minha, querendo voltar. Então, analogamente, o Paquetá, é assim, quando eu me envolvi com isso, eu tinha 50 e eu só conseguia convencer os malucos que tinham mais do que 50 a se envolverem com o clube e melhorar a gestão do clube. Quando eu vejo não só no Flamengo, como vários outros clubes terem malucos que aos 40 estão querendo tomar essa decisão, eu tenho certeza absoluta que tem uma coisa em comum com a sua decisão. Não foi só por causa do dinheiro, foi por causa de outras coisas que são importantes. Então é bíblico, né? O bom filho a casa torna. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, presidente. BAP. Resolveu abraçar em relação a todos os clubes socioesportivos que não têm fins lucrativos e que suportam, para além do futebol, no caso do Flamengo são 11 modalidades, e que com as recentes alterações tributárias, pelo que o país vem passando, houve o veto a alguns estímulos e incentivos que historicamente houveram a clubes que mantêm os esportes olímpicos. O Flamengo investe 70 milhões por ano, arrecada de incentivos 24. Quando os nossos amigos do futebol voltam à ativa aqui, a gente está devendo 46 milhões de investimentos para manter 1.128 atletas. O Flamengo é um dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros, é o maior pan-americano, com vários outros clubes. Na situação que está hoje, é melhor ser SAF, não investir um centavo aqui, não ter nenhum compromisso com o esporte olímpico, nem com formação de atletas do Brasil,
e pagar mais barato. Eu tenho certeza que quando foi feito isso, não se avaliou os impactos que isso teria. Então, estamos falando aqui do Paquetá. Se ficar do jeito que está, nos próximos 7, 8 anos, o Flamengo vai pagar adicionalmente de impostos 2,8 Lucas Paquetás de impostos. Troquem de lugar comigo e com os demais presidentes de clubes. Quem vai deixar de contratar atletas e de investir no futebol para pagar impostos nessa magnitude, podendo simplesmente não ter nenhum compromisso com formação, com educação, que dá trabalho isso, né? Nem todos esses garotos vão virar atletas, mas é um processo de formação, de educação. O esporte molda o caráter da gente, forja a gente para a vida. Então esse é um chamamento que o Flamengo faz, não para ele, mas para todos os demais clubes formadores do Brasil. Isso indo adiante, dificilmente nós teremos outros Lucas Paquetá no Flamengo e outros Neymares no Santos, ou Rebecas, ou Isaquias. Então eu tenho certeza absoluta que os congressistas e os políticos em Brasília estavam atirando no que estavam vendo e acertando no que não estavam vendo. Eu tenho certeza absoluta que esse não era o objetivo, mas esse é um impacto absolutamente dramático. E do ponto de vista político, na minha posição, é bom chegar e dizer para todo mundo, é adequado, não seria bom, adequado. Olha, eu adoraria apoiar os esportes olímpicos do Brasil, mas por causa dessa legislação eu não posso mais fazer isso, porque o carro-chefe dos esportes rubro-negros está no futebol. Transforma o Flamengo numa SAF, pago 6% de impostos, ao invés de pagar 11% como clube associativo. Não tenho nenhuma obrigação de absolutamente nada. Então você pode vir como capital estrangeiro para cá, ser absolutamente extrativista, distribuir dividendos para fora, ao invés de você investir nos clubes aqui. Não me parece fazer nenhum sentido isso. Então, nós estamos nos engajando nessa campanha pelo esporte nacional, não é só pelo futebol. Então, essa é a razão desse adesivo. Eu estive em Brasília nesse fim de semana. No sábado nós fizemos uma apresentação de 20 minutos, para vários políticos, inclusive o presidente do Congresso Nacional estava lá conosco, falando dessa situação, e que se a gente for ver o montante de dinheiro que você vai tirar do ecossistema dos clubes sócio-esportivos, do ponto de vista do tamanho do desafio que a gente tem, eu estava comentando agora há pouco aqui, é mais ou menos como você tirar as moedinhas do mendigo da frente da igreja, tá certo? Para pagar um carnê de 30 mil reais da Casas Bahia. Não vai resolver o problema do carnê e você vai, de alguma maneira, matar o cara que está lá vivendo de estímulos de uma maneira complexa. Então, assim, o Flamengo hoje tem condição. Tanto é que o Flamengo assume um investimento adicional que não tem retorno de 46 milhões ano. É bastante dinheiro. Para quem acha que nós temos muitos incentivos, nós recebemos 24 de incentivo, pagamos 46 além. Então, o custo é 70, nós temos um déficit de 46, 24 nós arrecadamos. Isso o Flamengo suporta. O Flamengo não vai pagar, daqui a 6 anos, 230 milhões por ano de imposto para poder estar nessa situação. Não é nenhuma escolha de Sofia, uma escolha muito simples. Você faz a escolha, paga muito menos e continua tentando investir em atletas como o Lucas Paquetá. Então, nós levamos isso aos senadores, aos congressistas. Eu entendo que há que se ter a suspensão de vetos presidenciais. Foram os vetos presidenciais que nos impediram de continuarmos mantendo os estímulos e os incentivos que nós temos. Então, a campanha é por isso aqui. Não é pelo Flamengo, é por um esporte olímpico cada vez maior e mais forte. As SAFs é o seguinte, que as SAFs elas são relativamente recentes no Brasil. Talvez datem de 5 anos, as primeiras. E nenhuma SAF chegou no Brasil. As SAFs, qual era a razão da existência das SAFs no Brasil?
era uma forma de você tentar equacionar os problemas que pareciam matematicamente insolúveis para uma série de clubes. Então você dizia, você chega, você compra um clube, você assume as dívidas, você saneia essas dívidas e aí você está sendo regido por um determinado regime de impostos. Os clubes já existiam. Os clubes tinham isenções, como tem as igrejas. Então, os clubes não pagam os mesmos impostos, os clubes sociais, os clubes socioesportivos sem fins lucrativos, que são a maioria deles, você tinha uma série de isenções fiscais. O que é uma isenção? Você tem que pagar 10 e o outro paga 0 por conta disso. Quando vem a mudança da lei, fala-se da SAF e fala dos clubes. Quando você diz que eles são iguais, você está implicitamente dizendo, olha, o clube social que não pagava A, B e C por uma questão de isenção, agora eu vou vetar isso. Na hora que ele veta, qual é a consequência disso? Você tem que pagar. Quando você tem que pagar tudo isso, uma SAF vai pagar 6% de imposto, um clube sócio-esportivo sem fins lucrativos vai pagar 11%. Qual é a vantagem de ser clube sócio-esportivo? Né? É matemático. Então, a melhor decisão é o seguinte, olha, vira todo mundo SAF, não bota um centavo em esporte olímpico, não subsidia absolutamente nada, não trabalha com formação, dá trabalho formar, né? Quem tem filho aqui sabe. Né? 10, 12, 15 anos de educação, alimentação, saúde, cuidados psicológicos, formação, isso vem destes estímulos. Se você retira os estímulos e você não tem obrigação, como é o caso das SAFs, matematicamente, qual é a melhor alternativa? Vira a SAF, paga 6 de imposto e se livra, vamos dizer assim, em tese, de ter que cuidar, no caso da gente, de mais de 1.100 garotos durante 10, 12 anos da vida deles. Então não faz sentido. Eu vou repetir, evidentemente, que não era o objetivo quando foi feito, né? Mas uma decisão tecnocrática, simplesmente de você, olha, retira esses estímulos, né? Então vamos tirar esses estímulos. A consequência direta é de que você faz para um clube sócio-esportivo ser mais atrativo virar SAF e não ter nada disso.